Hoje estaremos lendo e meditando na primeira epístola de João, capítulo 4, verso 1 ao verso 6. A palavra de Deus diz assim: Amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Nisto reconheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem, e presentemente já está no mundo. Filhinhos, vós sois de Deus, e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Eles procedem do mundo, por esta razão falam da parte do mundo, e o mundo os ouve. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus nos ouve. Aquele que não é da parte de Deus não nos ouve. Nisto reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Oremos. Amado Deus, mais uma vez recorremos ao Senhor em oração para te pedir a tua bênção, a fim de compreendermos a tua palavra e, baseados nela, andarmos firmes na fé que vence o mundo. Nós rogamos ao Senhor por isto e te pedimos essas coisas em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, na história da igreja cristã, as heresias sempre estiveram presentes e elas sempre foram confrontadas, especialmente quando lemos todo o Novo Testamento, vemos os apóstolos de uma forma firme, corajosa, destemida, enfrentando tanto as heresias como também aqueles que as propagavam. Desde os tempos mais antigos, a partir principalmente do cristianismo primitivo, vemos várias heresias perturbando a vida da igreja. Uma das heresias que mais foi combatida no primeiro século foi o arianismo, que afirmava que Jesus não é Deus, apenas uma criatura aceita como filho de Deus. Também o nestorianismo, que dizia que no batismo o Filho de Deus se uniu a um homem chamado Jesus. Uma entidade, Jesus, se uniu a um homem humano, terreno, e os dois, então, foram assim identificados. Também uma outra heresia antiga que foi muito combatida nos primeiros séculos foi o monofisismo, que dizia que a natureza humana de Jesus foi suprimida pela divina. A natureza divina foi tão poderosa que suprimiu a natureza humana e assim, então, a natureza divina foi a mais acentuada. Também uma outra heresia combatida nos primeiros séculos foi o monotelismo, que ensinava que Jesus possuía as duas naturezas, mas apenas uma vontade, a divina. É uma versão do monofisismo, em que a natureza divina e a vontade divina suprimia a natureza e também a vontade humana. Além destas, muitas outras heresias na história, elas foram combatidas duramente, inicialmente pelos apóstolos, depois, especialmente, pelos primeiros concílios ecumênicos. Além destas doutrinas e dessas heresias que eu mencionei aqui, a igreja protestante nos últimos anos tem sido perturbada por outras heresias, promovendo confusões e muitas divisões entre nós. E eu listei aqui algumas das heresias que são muito presentes nos nossos dias. Como, por exemplo, o pecado na vida de um crente é um acidente. Talvez já tenha ouvido falar sobre isso. Essa afirmação parece ser muito bonita, mas ela não tem fundamentação teológica. O pecado na vida de um crente não é uma execução involuntária. Muito pelo contrário. É uma execução, é uma vontade, é uma cobiça, é uma ação devidamente planejada pela cobiça do coração humano. Uma outra heresia muito presente nos nossos dias diz: se você for uma boa pessoa, Deus te aceitará. Então faça boas obras, obras de misericórdia, seja bondoso com todas as pessoas, pague devidamente os seus impostos. Aliás, está vencendo o prazo para a declaração de imposto de renda, né? Então pague corretamente os seus impostos, faça suas contribuições aos pobres, dê regularmente o seu dízimo, seja uma pessoa cordial umas com as outras, não seja um problema para ninguém, e certamente Deus, no final, vai considerar suas boas obras. Uma outra heresia muito presente nos nossos dias diz que a Bíblia precisa ser atualizada para que certos pecados não sejam mais considerados e, assim, pessoas sejam integradas.
Outra heresia diz que a parte das Escrituras, Deus nos fala por meio de profecias hoje. Então, a palavra de Deus não é a autoridade final. Ela é parte da instrução divina que nós recebemos. A outra parte vem através de experiências subjetivas dadas mediante profecias, supostamente por meio de profecias. A outra heresia muito comum nos nossos dias prega que a prosperidade é a prova de que estamos aprovados por Deus. Então, essa é uma evidência. Então, pessoas pobres, elas estão sob a reprovação de Deus. E elas precisam fazer aquilo que é agradável a Deus para merecerem a prosperidade. E aí as pessoas fazem de tudo, inclusive barganhas em cultos, pensando que dando muito a Deus, fazendo vultosas contribuições, Deus não terá outra alternativa senão fazer com que este se torne próspero do ponto de vista material e também secular. Também há uma outra heresia muito presente nos nossos dias que diz que o falar em línguas estranhas é evidência de que recebemos o Espírito Santo. Então, se você não fala em línguas estranhas, você precisa buscar esta evidência, esse dom, como evidência ou como prova externa de que você, de fato, recebeu o Espírito Santo. E aqueles que acreditam nessa doutrina e ainda não falam em línguas estranhas, se sentem inseguros em relação à sua salvação e eles pensam que pelo seu próprio mérito, pelos seus exercícios e treinamentos, eles vão então evidenciar a sua própria salvação, como se a morte do Senhor Jesus Cristo na cruz não tivesse sido suficiente. Há uma outra heresia também que diz que a Bíblia foi escrita por homens, por isso não merece confiança. Não merece. Só que todo mundo acredita na sua identidade que foi feita por homens, né? E usamos essas identidades como provas de quem nós somos. Mas quando se trata da palavra de Deus, alguns vão dizer, a Bíblia foi escrita por homens, então ela não merece nenhuma confiança. E se tivesse sido escrita por anjo? Seria muito mais, talvez, contundentemente, seria muito mais questionável, né? Então, tem uma outra heresia, e eu vou terminar por aqui, porque já está muito cansativo, que diz que todas as religiões levam a Deus. Não importa em qual religião você esteja, todas no final terminarão na presença de Deus. E Deus estará com seus braços amorosos abertos, esperando por todos, de todas as nações. É urgente, meus irmãos, a necessidade de abrirmos os nossos olhos para discernirmos o momento que estamos vivendo. E relembrando aquilo que Paulo advertiu em 1 Timóteo, no capítulo 4, verso 1 e verso 2, onde Paulo já antecipou dizendo, ora, o Espírito afirma expressamente que, nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé, abandonarão a fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizada a própria consciência. Portanto, considerando que o dia do Senhor se aproxima e está próximo, de fato, devemos estar preparados e unidos como igreja, cada vez mais firmes na palavra de Deus, tendo discernimento que no momento em que nós estamos vivendo, estamos sendo cercados de muitas estratégias e ciladas filosóficas e doutrinárias, tentando nos afastar da verdade de Deus. Os precursores do gnosticismo, presentes nos dias do apóstolo João, nas primeiras décadas do cristianismo, estavam entre aqueles que consideravam a matéria má e o espírito puro. Então, eles não admitiam de maneira alguma o ensino apostólico de que Jesus, o Filho de Deus, encarnou-se, nasceu de uma Virgem Maria imaculado do pecado. Porque eles não conseguiam entender que Deus, sendo puríssimo, poderia ocupar uma matéria, um corpo que é tão condicionado à corrupção, tão condicionado a desejos impuros. Então, eles separavam o corpo da realidade espiritual. Este ensino era conhecido como dualismo e perturbou a igreja quanto à confiança na encarnação de Jesus. Aí vem a desconfiança de que Jesus encarnou-se, o Filho de Deus, e por consequência desta fé, desta crença, não se poderia confiar que Jesus, o seu sacrifício expiatório na cruz, foi de fato eficaz para expiar os nossos pecados. Se Jesus não encarnou, se Jesus não assumiu a forma humana, então ele não pôde interceder por nós na cruz do Calvário, derramando ali, vertendo naquele madeiro o seu sangue carmesim. Como existem variações deste ensino, João alertou para a necessidade da vigilância e também do cuidado com a nossa fé. E aqui ele lança a advertência para a igreja no primeiro verso, alertando contra presentes
contra presentes heresias e também falsos pregadores. Ele diz, amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos, se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Me preocupa muito se nós, nesses dias, estamos habilitados biblicamente para identificarmos nos nossos dias, pelo menos, não vou exagerar muito não, pelo menos 5 falsos profetas. Será que seríamos capazes de identificar hoje, pelo menos 5 pregadores que anunciam heresias nos nossos dias? Por isso, João, naqueles dias, percebendo que a igreja estava sofrendo dificuldades para discernir os pregadores fiéis, enviados da parte de Deus, chamados e habilitados pelo Espírito Santo, daqueles que estavam ensinando muitas heresias. E ele lança esta advertência, não deis crédito a qualquer espírito. A palavra espírito aqui no texto não se refere a um anjo ou uma alma de uma pessoa, mas à essência do ensino nas igrejas. Por isso ele está dizendo, olha, não deis crédito a qualquer espírito. João, ele fez uso de um recurso linguístico que nós conhecemos na linguística de metonímia. Essa palavra significa usar uma palavra, trocar uma palavra por outra por causa da correspondência ou a relação que existe entre elas. Por exemplo, em Apocalipse capítulo 19, verso 10, João, autor do livro do Apocalipse, disse: Jesus é o espírito da profecia, ou seja, Jesus é a essência da profecia. Se você exclui Jesus da revelação, o texto ele perde completamente a sua vitalidade. Porque Jesus é o espírito, ele é a centralidade, ele é a essência. Então João usa a palavra espírito para se referir à revelação central das Escrituras, o Senhor Jesus Cristo. Mas também se referiu ao próprio profeta, aquele que anuncia tais ensinos, porque ele é o porta-voz de algum espírito. O verdadeiro porta-voz, o verdadeiro profeta, o verdadeiro pregador, ele é porta-voz do Espírito Santo, como nós lemos no capítulo 2, verso 23. E aqui nós temos uma evidência disso. No verso 23 ele diz: todo aquele que nega o Filho, esse não tem um pai. Aquele que confessa o Filho tem igualmente o Pai. Ou seja, o pregador que anuncia a mensagem correta de que Jesus é o Filho de Deus encarnado, este então é o porta-voz da verdade. Enquanto o falso é porta-voz de espíritos enganadores, o que ele vai dizer onde nós lemos no primeiro capítulo de Timóteo, segundo as palavras do apóstolo Paulo, capítulo 4, verso 1, 1 Timóteo, capítulo 4, verso 1, Paulo se refere ali a espíritos enganadores, ou doutrinas que têm o objetivo de enganar. Veja o que diz no capítulo 2, verso 26. Tem o mesmo sentido. E isto vos acabo de escrever acerca dos que vos procuram enganar. Então, o porta-voz aqui destas heresias são os falsos pregadores da época de João, como também nos nossos dias. E esses são precursores do que João chama aqui do anticristo. Ele vem. Capítulo 4 aqui que nós lemos, verso 3, o anticristo vem, se referindo a Satanás, mas enquanto esse dia não chega, ele é precedido pela atividade daqueles que propagam mentiras e enganos para confundir e também para dividir a igreja. Por isso, João advertiu seus leitores para não serem ingênuos, a ponto de darem crédito a qualquer ensino. E a razão está no texto, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. É preciso prová-los, ou seja, certificar a sua fonte, se procedem de Deus ou se não procedem de Deus. É curioso que nesses 6 versos nós encontramos 7 vezes ou 7 ocorrências de João dizendo de Deus, de Deus, de Deus, de Deus, de Deus, de Deus. Ele está enfatizando a necessidade de verificarmos o que procede de Deus, porque o que não procede de Deus naturalmente será exposto. E ele repete esta expressão: vejam se é de Deus, percebam se isso é de Deus. Temos que nos certificar disso. E aí precisamos nos perguntar, como que nós fazemos isso?
E João nos dá no texto 3 meios pelos quais nós podemos fazer essa verificação. Primeiro está nos versos 2 a 3, confiando na verdade de Deus. Verso 2 e verso 3 diz: nisto reconheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus, e todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem e presentemente já está no mundo. O verdadeiro e o falso profetas possuem uma doutrina centrada em Cristo. Daí porque há uma dificuldade muito grande de discernir, como foi naquela época, nos nossos dias, a doutrina bíblica daquela que não é fundamentada nas Escrituras. E isso causa muita confusão no nosso meio, e aí muitos acabam dando crédito a ambos. É possível que alguém afirme convicção e tranquilidade em relação a determinadas doutrinas que não se fundamentam na palavra de Deus, claramente, e ao mesmo tempo deem crédito àquelas que são verdadeiras, por causa justamente da confusão, sendo que os dois falam de Cristo. Existem templos aí que são de seitas, literalmente, que trazem o nome Jesus Cristo. Então você pressupõe que ali se prega Jesus Cristo, mas você se surpreende quando você entra e descobre que ali não se prega Jesus Cristo como o centro, o fundamento de toda a revelação bíblica. Por isso é muito difícil para alguns discernirem entre aquele que é o falso e o verdadeiro profeta enviado da parte de Deus, entre aquele que ensina a verdade de Deus com fidelidade e aqueles que distorcem a verdade com o intuito de enganar e obter vantagens no meio do povo de Deus. Então, o verdadeiro considera que Jesus é a encarnação da segunda pessoa da Trindade e que possui 2 naturezas, divina e humana. Isso está claro no nosso texto. Cristo é a propiciação real, não potencial dos nossos pecados. É isso que nós lemos em 1 João 2,2 e também aqui no capítulo 4, no verso 10, que está bem próximo, aí você pode conferir. No verso 10 diz: nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus. Não se trata das nossas obras, não se trata das nossas boas intenções. E ele continua: mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. A verdadeira doutrina é aquela que afirma que Jesus é a propiciação real, não potencial dos nossos pecados. E, portanto, ele é o Salvador real, não ideal das nossas vidas, assim como pregavam os falsos pregadores na época de João. Jesus é o nosso suficiente Salvador. Ele é o nosso suficiente Salvador. A sua obra foi eternamente eficaz. Ele derramou o seu sangue estabelecendo uma nova aliança de Deus para com o seu povo. Ele é o mediador dessa aliança. E nada, absolutamente nada, pode ir contra esta verdade das Escrituras. E a base dessa verdade é que Cristo, o Filho de Deus, ele veio em carne, como diz o verso 2 do capítulo 4. Nisto reconheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Por quê? Porque muitos pregadores naqueles dias negavam a humanidade de Jesus e, por consequência, enfraqueciam o seu sacrifício perfeito. Hoje isso acontece de outras maneiras, dizendo para vocês o seguinte: olha, vocês precisam fazer muitos sacrifícios, você precisa andar de acordo com determinadas disciplinas religiosas, senão você vai perder a salvação. Você precisa fazer sacrifícios tais, para quê? Para merecer as bênçãos de Deus. Por que você anda aí cambaleando na pobreza? Porque você ainda não foi aprovado por Deus. Então você precisa trazer aqui, eu quero pelo menos 20 pessoas trazendo 10 mil reais aqui. E eu quero também mais 20 pessoas trazendo R$1.000 aqui. E eu quero 50 pessoas trazendo R$100 aqui. E assim tenta convencer as pessoas que se elas derem, se elas se sacrificarem, se elas se esforçarem para cumprir determinadas agendas religiosas, então Deus oferecerá a sua graça. Essa é uma maneira sutil de dizer: Cristo não é suficiente, nós precisamos fazer alguma coisa para merecer a salvação. E os nossos dias estão cercados por esses ensinos de demônios, por esses espíritos enganadores. E assim como na época de João, a palavra de Deus nos traz o alerta:
Abrem os seus olhos, não sejam ingênuos, dando crédito a qualquer espírito. Esta confissão de que Jesus ele veio em carne é uma declaração eficaz, porque declara a sua humilhação na encarnação e também a eficácia da sua morte na cruz, para justificar todo aquele que crê, do pior dos seres humanos, a pessoas consideradas boas neste mundo, como religiosos disciplinados. A nossa justificação se dá pela fé em Jesus Cristo. Somos justificados pela fé em Jesus, não por obras, para que ninguém se glorie. Mas os falsos ensinos invertem isso. Há uma outra razão aqui, nesta tentativa de João convencer os seus leitores, a igreja, de fortalecer a sua fé. É que já o falso profeta, ele não confessa essa verdade, mas nega quando não relativiza esta verdade. Dificilmente, no meio evangélico, você verá um pregador dizendo: Jesus, ele não veio em carne. Dificilmente você verá alguém dizendo: Jesus que morreu na cruz não foi suficiente, precisamos fazer algo que seja complementar à obra da salvação. Mas você vê isso de uma forma sutil, você vê isso de uma forma sorrateira e arrastando muitos distraídos biblicamente dessa verdade. No verso 3, João diz: e todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Ele declara que Jesus foi um mero homem que existiu historicamente, que disse e fez muitas coisas boas, e que, além disso, tudo é fantasia criada pelos primeiros cristãos. É isso que ensinam os falsos profetas. Ele foi apenas um mero homem. Esses negam a sua divindade, o seu nascimento sobrenatural, negam os seus milagres realizados como sinais ou credenciais do seu ministério messiânico entre os homens, negam a sua morte expiatória e a sua ressurreição corporal, promovendo a teoria do desmaio. Não sei quantos já ouviram falar isso. Tem muitos teólogos que ensinam que Jesus não morreu, ele desmaiou, o sofrimento foi tão intenso que ele desmaiou. Levaram Jesus para a sepultura, não foi colocado debaixo da terra, foi colocado dentro de uma gaveta, dentro de uma espécie de caverna, mas Jesus ele despertou no terceiro dia, então ele não morreu. É uma maneira de negar a ressurreição, algo que Paulo, exatamente por causa dessa teoria nos seus dias, vai combater lá na sua primeira epístola aos Coríntios, no capítulo 15. E esses ainda pregam de que Jesus, ele recuperou a sua consciência. Esses teólogos liberais, eles são sorrateiros na comunicação, são sutis nos relacionamentos e enganam com histórias e promessas vazias da verdade. São verdadeiros parasitas no meio evangélico. Eles se sustentam da igreja evangélica e propagam as suas mentiras, descredibilizando o evangelho de quem é o Senhor Jesus Cristo. Por não confessarem a Jesus, associam as suas pregações, revelações extra-bíblicas. A Bíblia não é suficiente, vamos colocá-la aqui de lado. Recebe lá uma espécie de transe, uma mensagem oculta, e aí, a parte das Escrituras, eles trazem revelações extra-bíblicas, fazem comércio da fé no meio do povo de Deus, chantageiam o povo em troca de indulgências, manipulam as multidões pelo medo de maldições e condicionam a confiança na salvação ao legalismo religioso baseado no mérito humano e não na graça de Deus. Como essas tramas e essas ciladas são tão presentes nos nossos dias. João esclarece que o ensino que não confessa a Jesus não procede de Deus, mas do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem e presentemente já está no mundo. Sem dúvidas, o anticristo que João se refere é o próprio Satanás, que é representado por seus precursores, os falsos pregadores em nossos dias. Em segundo lugar, João aqui ajuda-nos a entender como nós podemos discernir o falso do verdadeiro ensino, confiando na proteção de Deus. No verso 4, ele diz: filhinhos, vós sois de Deus, e tendes vencido os falsos profetas. E aqui está a razão, o argumento de João. Porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Esta é a razão, porque nós podemos, confiando na proteção do Senhor, enfrentar destemidamente o falso ensino nos nossos dias. João, ele faz referência a dois resultados e a uma causa
para consolar e também encorajar os crentes na necessidade de provar os espíritos. Os resultados são: vós sois de Deus, ou seja, vocês são propriedade intransferível de Deus. Vocês não precisam ter medo de enfrentar as mentiras e os mentirosos. Vocês já são de Deus. Filhinhos, vocês são de Deus. Deus, como nós lemos em Atos capítulo 20, pelo sangue de Cristo, comprou esse rebanho. Esse rebanho, como diz Pedro na sua primeira epístola, no capítulo 2, verso 9, é uma propriedade exclusiva. Não pode ser compartilhada. Nós somos o povo de Deus. Segundo resultado que João traz aqui é: e tendes vencido os falsos profetas. Ou seja, há um progresso da fé. E o verbo aqui está no perfeito, algo que Deus fez no início e que os seus resultados continuam no tempo presente. Deus, Ele nos deu a garantia de que somos propriedade dEle. E estamos crescendo na fé. A necessidade de discernirmos as heresias no nosso tempo é para não sermos ludibriados, enganados, iludidos com falsas promessas e ensinos que nos afastam da verdade. Mas João já antecipa aqui duas causas. A primeira delas é que somos propriedade do Senhor. A segunda é que estamos progredindo na fé. Deus está cuidando de nós. A causa está clara no texto, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Então nós vencemos os falsos pregadores e as suas heresias, porque nós pertencemos a Deus. E nós pertencemos a Deus pela atuação do Espírito Santo nas nossas vidas. É Ele que nos dá iluminação, é Ele que nos dá entendimento pela palavra, exclusivamente pela palavra, para discernirmos aqueles que não ensinam o verdadeiro evangelho, aquele que é baseado, aquele que é destinado e aquele que é causado pela pessoa do Senhor Jesus Cristo. O Espírito Santo que permanece em nós é maior, no sentido de poder e autoridade para cumprir os propósitos de Deus. Esta é uma certificação de autoridade para falar e defender a verdade. Então, João, ele dá para nós aqui a segunda e o penúltimo conselho sobre como nós podemos lidar com esse tempo. Essa palavra de encorajamento. O Espírito está em nós. É Ele quem nos dá autoridade e nos dá poder para levantar a nossa voz e dizer: este ensino não procede de Deus. Este não é um ensino da palavra de Deus. E eu não aceito esse ensino como verdade para mim, porque ele não procede de Deus. Nós somos o povo de Deus. Deus tem preservado a fé nos nossos corações. E o Espírito Santo nos dá poder e autoridade para resistirmos o engano e permanecermos firmes na fé que vence o mundo. Para terminar, confiando nos propósitos de Deus. Versos 5 e verso 6. Eles procedem do mundo, por essa razão falam da parte do mundo e o mundo os ouve. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus nos ouve. Aquele que não é da parte de Deus não nos ouve. E nisso reconhecemos o espírito da verdade e também o espírito do erro. Então, aqueles que são do mundo, e aqui João está se referindo a pregadores, ocupando púlpitos. João está dizendo ousadamente, sem medo de ser mal interpretado ou julgado. João está dizendo, os que procedem do mundo, eles são do mundo. Olha o que ele diz, falam da parte do mundo. Eles fazem parte do sistema de crenças e condutas anticristãs. E, portanto, falam somente o que convém às paixões do mundo. Eles direcionam, eles organizam as suas mensagens de maneira que atenda os anseios do mundo. E o mundo, como diz o texto, os ouve. São duas audiências, os que pregam e os que ouvem. O mundo ouve. Por que o mundo ouve? Suas pregações encantam os que amam o mundo. Algo que João já mencionou lá no capítulo 2, no verso 15 até o verso 17. As paixões deste mundo. E é possível você ser um cristão condicionado às esperanças do mundo terreno, que Paulo vai dizer que esta é uma atitude infeliz, profundamente infeliz, porque o mundo passa, bem como todos os seus desejos intensos, é o que João traz aqui. E com ele, todos aqueles que estão fixados passarão também, serão profundamente frustrados. Então, por que o mundo ouve? O mundo ouve porque as pregações encantam aqueles que estão
afeiçoados do mundo, porque exaltam o ego, essas pregações, e desprezam o pecado, valorizam mais as riquezas terrenas do que aquelas que são celestiais. Então afaga o ego. São pregações mais antropocêntricas do que cristocêntricas. São pregações que estimulam ou relativizam ou se omitem em confrontar o pecado muito mais do que servir a Deus com fidelidade. Esses são do mundo. Os que são de Deus são aqueles que conhecem a Deus e esses, então, ouvem a sua palavra, ao contrário dos que não são. Mais uma vez, João reafirma aqui a identidade e filiação dos crentes em Deus. Crentes verdadeiros não se conformam com a subestimação do pecado, porque compreendem a dimensão da humilhação e do sacrifício do Senhor Jesus Cristo. Ele veio ao mundo por causa do nosso pecado. Ele sofreu aquelas profundas humilhações por causa dos nossos pecados. Ele morreu por causa dos nossos pecados. Então, um crente temente a Deus e que conhece a Deus, ele não subestima o pecado. Muito pelo contrário. Se recusam a ouvir pregações que não expõem o texto bíblico e recusam esperanças passageiras em relação às distrações das eternas. Estes buscam o evangelho puro e simples, o testemunho de Cristo em tudo. E é neste sentido que João aqui conclui dizendo: nisto reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Quero terminar trazendo 3 considerações importantes para todos nós. Primeiramente, estejamos atentos a tudo o que ouvimos e lemos. Muita atenção a tudo o que está diante dos nossos olhos, mas também que nos chegam aos ouvidos. Não demos crédito a qualquer ensino. É preciso ter uma postura sempre de receio, de desconfiança sobre tudo aquilo que nós ouvimos. Não podemos ser ingênuos. Confiemos na palavra de Deus, mais que em qualquer pregador, mas mesmo que ele seja famoso, mesmo que ele seja anônimo, a nossa confiança tem que estar na palavra de Deus. Nenhum pregador tem autoridade suficiente das Escrituras Sagradas. O nosso foco é sempre a palavra de Deus. Sempre a palavra de Deus. Façamos como os bereanos, que ao ouvirem o apóstolo Paulo, o grande apóstolo Paulo naqueles dias, receberam a palavra, mas examinaram as Escrituras todos os dias para conferirem se as coisas eram realmente como estavam sendo comunicadas. Isso está registrado lá em Atos, capítulo 17, verso 11. Talvez por causa da fama do apóstolo Paulo, muitos poderiam simplesmente considerar a verdade absoluta tudo o que ele estava falando. Mas os bereanos não foram assim. Eles foram verificar nas Escrituras se as coisas eram realmente como ele estava comunicando. Porque o foco tem que ser sempre a autoridade das Escrituras e não daqueles que anunciam. Em segundo lugar, nem todo aquele que diz vir em nome do Senhor é do Senhor. Por um lado, essas recentes gerações se mostram impacientes com pregações biblicistas, que explicam um texto exaustivamente, caracterizadas por uma hermenêutica rigorosa e por doutrinas bem fundamentadas. Mas, por outro lado, pregadores atenciosos, para não perderem a popularidade, o prestígio das pessoas e até mesmo o seu emprego, ocupam os púlpitos com palestras motivacionais e vaidade. Pouca palavra de Deus. Se lê um texto como um trampolim para as suas ideias e as suas opiniões pessoais. E falta muito explicação do texto bíblico, o que Deus de fato quis dizer no passado e como fielmente a mensagem no passado se comunica conosco hoje. Fala-se muito menos da palavra de Deus. Leem uma passagem bíblica e passam a maior parte do tempo pregando alegorias e também opiniões pessoais sobre tudo. Promessas que Deus não fez, testemunhos pessoais, além de opiniões e piadas. No final, as pessoas são distraídas do texto bíblico que ensina e também das esperanças eternas. Não são confrontadas na sua pecaminosidade e não aprendem a manter o foco da sua fé no Senhor Jesus Cristo. Passam a depender muito mais do pregador do que pela fé naquele que o salvou. Como nos dias dos apóstolos, nesses últimos tempos se multiplicam os falsos mestres
que mentem a respeito da palavra de Deus e enganam o povo de Deus a respeito das Escrituras. E eles estão mais dentro das nossas igrejas do que fora delas. Muito mais dentro do que fora das nossas igrejas. Não sejamos ingênuos, dando crédito a todo ensino, mas biblicamente atentos. Precisamos urgentemente nos apegar à palavra de Deus e examiná-la com profundidade todos os dias, para não sermos iludidos e enganados. E à medida que o tempo do fim se aproxima, mais difícil será para a igreja em relação à palavra de Deus, porque a igreja sofrerá gradativamente maiores pressões para não darem crédito ao verdadeiro evangelho. Precisamos urgentemente, portanto, nos apegar à palavra de Deus. Por fim, confiemos no Espírito Santo, que permanece em nós, nos guiando à verdade de que Jesus Cristo é o fundamento da nossa fé e também da nossa salvação. Como Deus, Ele veio ao mundo para assumir a nossa culpa e sofrer a justa condenação sobre a qual todos nós nos encontrávamos. Ele foi gerado pelo Espírito no ventre de uma virgem e nasceu como homem, semelhante a todos nós, porém imaculado, sem pecado. Foi assim, inocente, que ele sofreu todas as dimensões da humilhação e foi sacrificado naquela cruz. Pendurado como um criminoso e derramando o seu sangue, Jesus declarou: está consumado. E recebemos ali a vida eterna, pois ele venceu a morte como nosso representante. Ele morreu, mas ressuscitou ao terceiro dia, como o primeiro, à nossa frente, o primogênito dentre os mortos. Quando ele retornar, todos os que morreram crentes nele terão seus corpos ressuscitados e os crentes vivos serão transformados. Esta é a esperança que a segunda pessoa da Trindade, o Senhor Jesus Cristo, o Deus encarnado, nos garante. Este é o Evangelho que devemos nos apegar, mais do que qualquer outra tradição humana. A palavra de Deus é ela que tem autoridade para nos guiar, é ela que tem autoridade para nos fazer crer no Senhor Jesus Cristo.